As ruas da cidade estão cheias pro feriado. Mesmo com a chuva. Escondido no caos, o elemento espera para atacar como uma cobra. Mas eu também estou lá, observando. 2 anos na noite me transformaram num animal noturno. Talvez o maior erro que a gente comete ao falar do Batman seja tratar Bruce Wayne como um simples disfarce, como se ele fosse só uma máscara social, um playboy bilionário que finge viver enquanto o verdadeiro eu veste o capuz. Mas a verdade é bem mais triste do que isso, pois Bruce Wayne não é um disfarce, e sim um fantasma, um eco de alguém que morreu naquela viela em Gotham, junto com Thomas e Martha Wayne. Desde então, tudo que sobrou foi um homem tentando dar sentido à própria dor, vestindo a dor como identidade, vestindo o seu símbolo de esperança, assim se tornando o Batman. Fala nerdolas, eu sou Alex Ribeiro e olha só. Bruce não se tornou o Batman porque queria salvar o mundo, ele se tornou o Batman porque viu 2 pessoas morrerem na sua frente e ele não conseguiu fazer nada. E isso muda tudo, porque quando você nasce de um trauma, você não cresce. É como se você ficasse preso em um só lugar. Bruce Wayne é uma criança emocionalmente congelada naquele beco escuro, revivendo a mesma noite infinitamente. Existe até uma cena muito específica nos quadrinhos que mostra isso de uma forma bem clara. É uma história da Liga da Justiça, onde Superman e Batman se encontram com a Mulher Maravilha. Como demonstração de confiança, ela pede para eles revelarem suas identidades secretas. E o que Batman responde não é Bruce Wayne, ele responde Batman, porque naquele nível mais profundo do seu ser, é isso que ele é. Bruce Wayne não é mais a verdadeira forma, ele se tornou apenas uma lembrança antiga e empoeirada, guardada num canto da mente. O Cavaleiro das Trevas é tudo o que resta. E isso significa que o símbolo engoliu o homem. Batman não é uma escolha diária para Bruce, é um estado permanente de existência. Ele não volta para casa e simplesmente tira a máscara, ele só troca de armadura. E talvez seja por isso que Bruce Wayne pareça tão vazio em festas, reuniões e entrevistas. Na verdade, ao invés de querer estar nesses lugares, ele queria mesmo estar descendo soco em bandidos de Gotham. Esse conflito fica ainda mais explícito em uma outra HQ, quando a mente de Bruce começa a ruir sobre ataques psicológicos extremos. E é ali que vemos que Bruce criou personalidades alternativas para sobreviver. Uma delas é o Batman de Zur-En-Arrh, um Batman completamente violento, sem código moral algum. Até o Coringa tem medo dessa versão do Batman. E isso mostra que, no fundo, Bruce sabe que sua sanidade é frágil. Ele sabe que precisa de camadas, compartimentos, versões de si mesmo para continuar funcionando. Como alguém que empilha máscaras sobre máscaras com medo de olhar no espelho e não reconhecer mais nada. E talvez o mais triste seja perceber que ele planejou tudo isso com antecedência. Ele já esperava quebrar, já esperava enlouquecer. Bruce Wayne vive em constante estado de antecipação da própria queda. Claro, né? Estamos falando do cara do preparo. Ele não confia nem em si mesmo, porque lá no fundo ele sabe, o Batman não foi criado para ser saudável, ele foi criado para ser necessário. Então, chegamos a um dos momentos mais interessantes do personagem. É quando Bruce perde a memória após os eventos de Endgame. Sem lembrar de ser o Batman, ele volta a viver como Bruce Wayne. Ele vira um Bruce mais leve, mais sorridente. Ele se apaixona, constrói uma rotina de uma pessoa normal, anda pelas ruas de Gotham tranquilamente. Mas algo não encaixa, falta alguma coisa e essa ausência dói mais do que qualquer costela quebrada. Porque mesmo sem lembrar, o Batman ainda vive nele, como se sua vida normal fosse apenas uma versão incompleta da própria existência. E quando ele recupera a memória, ele escolhe voltar, porque principalmente por ele mesmo, como se estivesse sofrendo de abstinência, entende? Porque ser Bruce Wayne sozinho não é suficiente para justificar a dor que ele carrega. O Batman dá propósito ao sofrimento, dá forma ao caos interno. Sem o Batman, ele é só um homem rico com muitos traumas, né? Vamos ser sinceros. No fim das contas, a melancolia de Bruce Wayne não vem da solidão, ela vem da impossibilidade de seguir em frente.
Bruce não se permite ser feliz porque isso significa deixar o passado morrer de verdade. E ele não consegue fazer isso. Porque se o passado morrer, o Batman morre junto. E você pode se identificar com ele, pois em algum nível da sua vida, todos nós temos algo que perdemos e nunca superamos completamente. Algo que moldou quem somos. A diferença é que Bruce decidiu nunca largar essa dor. Ele vestiu o luto, deu um nome pra ele e saiu pelas ruas querendo justiça. Mas, no fundo mesmo, o Batman é sobre um garoto tentando provar noite após noite que aquela perda absurda teve algum sentido. Então ele abraçou a escuridão para que não tenha sido em vão, como a morte de qualquer outro pai ou de qualquer outra mãe nesse mundo.